Bom, eu sou o palestrante que estou entre a palestra e o coffee, né? Então, espero que vocês consigam esquecer o coffee e prestar atenção aqui na palestra. Bom, a palestra vai ser sobre jQuery, dicas e truques. Bem simples assim, dicas e truques de jQuery, então tem vários. Espero que vocês interajam, vou pedir a ajuda de vocês também em algum momento. Bom, primeiro agradecer aí o pessoal que organizou o evento, o Douglas, o Diogo, todo mundo que organizou. Um evento muito bem organizado, gostei do presente lá que o pessoal mandou, bem legal. Bom, quem sou eu? Vitor Cavalcante, tá? Sou um desenvolvedor web. Se for para definir o que você faz, sou desenvolvedor web, cara. É o que eu gosto de fazer e é o que eu faço. Tá? Professor universitário de férias ou aposentado, ainda não decidi. Estou pensando se eu volto a dar aula ou não. Palestrante por gosto, não ganho nada com isso, mas gosto. Membro do .NET Architects? Não. Não é direto a você não, Caio. Não, é o que eu gosto mesmo. Mesmo se pagasse, eu não ia querer receber. Eu acho que isso eu faço porque gosto. Membro do .NET Architects, meio que defasado, mas ainda sou. Membro do Conselho Jedi da Lambda 3, um negócio mais Star Wars. Deixa eu usar o negocinho que eu trouxe ele. Né? Microsoft MVP, JSP.NET. E esses são os meus contatos. Se precisarem reclamar, twittar, falar que merda de palestra, manda no V Cavalcante, que é mais fácil falar no Twitter do que no e-mail. Bom, trabalho na Lambda 3, uma empresa que, junto com amigos lá, a gente fundou há algum tempo atrás, e nós não temos amor nenhuma plataforma e nenhuma linguagem. Sim, nós gostamos de todas. Não, todas. Temos programadores de todos os tipos de linguagem. Hoje estamos contratando. Quem quiser trabalhar com a gente, procure a gente. Principalmente se conhecer Ruby e JavaScript ou .NET. São as 3 linguagens que a gente está mais precisando agora. Tá? Mas se conhecer outra, conversa com a gente. Bom, não vou falar. Eu ia fazer uma piadinha, mas... procure a gente. Tá? Bom, deixa eu fazer a piada que o Diego fez na palestra dele, que o pessoal se interessou. O pessoal lá gosta de tomar cerveja e tem cerveja na geladeira. Então, quem gosta de tomar cerveja durante o expediente tem também lá. Mas a pessoa, na hora, ela falou, caramba, eu quero trabalhar lá. Então, se isso é um motivo, venham. Bom, vamos para a palestra agora. Palestra sobre jQuery. Tá? Quantos aqui usam jQuery? Bom. Eu lembro a primeira vez que eu dei palestra sobre jQuery, 10% levantou a mão. Está bem melhor. Bom, mas vamos lá. Quantos de vocês sabem a versão que vocês estão usando hoje de jQuery? Bem menos pessoas baixaram, levantaram a mão. Por quê? Por que eu falo assim, sempre utilize a última versão? Cara, tem muita correção de bugs, tem muita melhoria de performance. Entre a versão 1.3 e 1.4, houve 50% de melhora de performance. Tá? Hoje eles já não estão trabalhando tanto em performance, porque chegou num nível que agora é o browser que tem que evoluir, mas mesmo assim, existem muita melhoria. Tá? Não é o foco deles hoje, mas existe muita. Muitos sites ainda usam a versão 1.4.2, que foi o boom que teve no jQuery, foi exatamente com essa versão, justamente com a melhoria que teve no 1.4. Verifiquem depois o site de vocês, vê que versão que está utilizando. Cara, quase sempre é 1.4.2. Aqui, a maioria dos sites ainda utilizam. E ela tem vários problemas de performance. Tá? Então, atualizem. Tá? A API mudou, tem muita coisa nova, tem muita coisa que ajuda, facilita nas novas versões. Muitos bugs são corrigidos a cada versão. Isso aí é uma dica simples que quase ninguém pega. Bom, cuidado com a versão 2.0. Quem sabe qual é o grande... que é dessa questão da versão 2.0 que vai sair o ano que vem? Sem suporte a IE 1.6, 7 e 8. Qual o problema com isso? Nenhum. Sabia que alguém ia perguntar isso? Não foi combinado. Não tem problema nenhum com isso. É uma ótima coisa, mas tomem cuidado. Então, por quê? Para saber, saibam disso. Entendeu? Não, vou colocar aqui 2.0, aí depois começa um monte de gente ligar para reclamar. Cara, atualize o browser, cara.
Se você usa IE6, você está em 2000. Nós estamos em 2012. Meu, pelo amor de Deus, vamos atualizar as coisas, né? Agora, IE6, IE7 e IE8 ainda tem uma desculpa. Você está atrasado. Cara, nós estamos no IE10. Tá? Então, atualizem. Aí, o cara que está no Windows XP e não pode atualizar para o 10, eu uso o Chrome. Simples assim. Não tem desculpa. Tá? Mas é bom saber disso. Uso o CDN para o jQuery. Ainda tem um pouco de polêmica, mas ainda é uma boa prática usar CDN. Alguém sabe por quê de usar CDN? É bom? Me ajudem, pessoal, não sei tudo, não. Bom. Hã? Não, é bom. Não, tem gente colocando porque você está delegando uma coisa que está na sua aplicação para outros servirem. Tem gente que reclama disso. Isso, esse é o grande motivo. Você tem uma grande chance do usuário já ter entrado em um site que usa aquele CDN e já ficou no cache. Quer dizer, ele não tem que mais fazer o download de novo daquele cara. Isso é uma melhoria grande para isso, para a performance do site. Ele não tem que baixar de novo aquilo. Tá? Então, ele também já está minificado e compactado. Você não tem que se preocupar com isso, né? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou minificar? Não, já está pronto. E não teria, mas você vai ter que preocupar com fazer isso com os seus scripts, beleza? Facilita o cache. Quarta dica você pode usar seletores no método load. Isso é uma coisa que quase todo mundo que eu converso, dá para fazer isso? Dá para fazer, é bem legal. Que é o seguinte, deixa eu colocar aqui os códigos. Todo mundo, o método load é aquele que você, na hora que você executa, vou até fazer isso, que eu acho que é melhor demonstrar. Esses microfones aqui funcionam? Não, né? Então, vou aqui na mão. Não? Porra! Vamos aqui para o console. Está funcionando? Opa, olha só. Ó. Devia ter testado isso antes, né? Então, aqui o grande segredo, por exemplo, quando você usa o load, geralmente as pessoas fazem isso aqui só. Certo? Não, IE não. Agora sim. Então, o que eu estou fazendo aqui? Nesse momento, eu estou pegando lá a tag article e dando load nessa URL, no customers, certo? Então, se eu entrar em, sei lá, acho que aqui deve ter uma tag article. Vou ver o código-fonte da página. Pegar essa class intro aqui. Então, vou ler, por exemplo, os serviços, /services. Ele carregou aqui uma URL, todo o HTML dessa URL aqui dentro, certo? Mas, por exemplo, você viu que ele pegou o H1, pegou o menu, isso não é legal, certo? Eu consigo, nesse método do jQuery, definir o que eu quero dessa URL. Por exemplo, eu poderia entrar aqui, inspecionar o elemento e verificar que o que eu quero pegar é a tag, por exemplo, article, que tem esse conteúdo. Então, vamos dar um F5 aqui, lá no console, e passar aqui, article. Vamos baixar. E agora ele pegou só o conteúdo, certo? Essa é uma boa, vamos dizer, uma maneira fácil de resolver esse tipo de problema, certo? Não é a melhor maneira de se trabalhar com Ajax, mas para resolver problemas pontuais, onde você precisa fazer crawlers, você quer pegar um pedaço da página e pegar e ali dá para você pegar, por exemplo, o primeiro H1. Todo tipo de seletor do jQuery você pode usar como esse segundo parâmetro. Então, por exemplo, eu poderia pegar o H1
E ele pega aqui só o primeiro H1 daquela URL. Tá? Só para mostrar que aqui no network ele foi lá e fez um get nesse cara. Né? E aí veio todas as coisas, todo o HTML que ele tem. Tá? Quantas pessoas já conheciam isso? Que bom, poucas. Agora. Ai, ai. Quem foi esse? Foi o Coiato? Não sei se lembra que leva a culpa, foi você. Beleza, vamos continuar aqui. Use o seletor ID ao invés de classe, certo? Então, e aqui não é só, essa é uma dica simples, acho que a maioria já conhece, tá? O jQuery usa a API nativa do browser, certo? Então, os browsers mais recentes, ele vai lá no Carry All Selector, que hoje é a API de consulta. Nos browsers mais antigos, ele vai no get document.get element by ID, tá? Mas nos novos ele usa o Carry All Selector, que torna isso através mais fica muito mais rápido do que usar um parser de HTML e consultar. Tá? Quando não puder, pesquise através de um container. Qual que é a ideia? Vamos lá, e aí a gente entra um pouquinho no JSPerf. Quantos conhecem o JSPerf aqui? Poucos. Gente, recomendo, tem que conhecer esse cara. Por quê? Estou com dúvida, qual que é melhor? Esse código ou esse código? Testa. Tá? Eu uso esse cara direto. Certo? Então, por exemplo, aqui, depois eu vou mostrar como utiliza, no final da palestra eu mostro como utiliza ele, mas basicamente você tem um preparation code, onde você coloca o HTML que você quer, depois você tem a saída que isso gerou. Tá? Aqui eu gerei uma lista enorme com ID e classe, e depois eu criei 2 códigos, certo? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Esses códigos aqui, seletor com classe, tá? Ele está procurando aqui o devday com classe, e aqui ele está procurando com ID. Certo? Depois que você setou isso, você dá um run tests, tá? E aí tem que ficar esperando. Aí, terminou. E aí a gente tem aí que com ID foi melhor. Tá? Mas foi melhor. E aí aqui ele está carregando. Beleza? E aqui ele pega e ele vai pegando todo mundo que já executou esse cara. Tem gente testando esse código, porque quando você coloca ele fica público. E aí um monte de gente vai entrando e você vai começando a coletar de vários browsers. E você percebe quais são os browsers que estão rodando isso melhor. E você vai ter casos que o mesmo código é muito bom no Firefox e no Chrome, e ele é muito ruim em outro browser. Ok? Nesse caso, por exemplo, o IE10 se deu bem nesse. Se deu bem mesmo. Assim, até quando você trabalha só com JavaScript, o IE10 ele acaba sendo bem. Quando você vai trabalhar com DOM, ele acaba perdendo algumas coisas. Mas aqui, a gente vê que o Chrome rodou, pensando só nos dois, quando ele pesquisou com ID, né, rodou melhor, rodou bem mais rápido. Então, a dica é, cara, você tem a oportunidade de pegar por ID, não pegue por classe. Aí eu vou até citar o que o Igor estava conversando comigo hoje de manhã, ele perguntou para mim, mas qual que é a... vou usar isso uma vez, faz tanta diferença assim? Não, não faz. Pô, você vai pesquisar uma vez? Não faz. Está no browser do usuário, não adianta 100 mil pessoas estar acessando o seu site, isso está rodando no meu browser. Tá, mas se você estiver pegando uma lista de produtos de 100 produtos e pesquisando uma coisa para cada produto que você encontrou, aí já é um problema. Porque você pode ter dar aquele leak no browser de você não conseguir utilizar ele. Tá? Então, tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. E, a partir de agora, eu vou mostrar algumas coisas nesse sentido, de performance, não tanto de usabilidade, mas mais de performance. E não? Deixa eu fechar esse E. Eu acho que eu vou colocar isso em outro browser, que aí vai ficar mais fácil isso. Bom, próximo faça cache nas suas consultas.
Normalmente você vê muito código desse tipo. Tá? Que é o quê? Pô, peguei um cara e eu quero colocar uma margem tal. Aí depois eu quero fazer uma outra coisa. Aqui eu coloquei um código, fazendo uma coisa muito esdrúxulas, mas fazendo várias coisas com o mesmo cara, com o mesmo seletor. Aí você vai pegando, faz uma vez, aí chama de novo, faz outra vez e vai fazendo. Eu já peguei vários códigos desse jeito. E isso é ruim. Por quê? Cada linha de código dessa que você está fazendo de novo uma consulta. Como melhorar isso? Um jeito é fazer isso aqui. Tá? Que é o quê? Eu faço a consulta, guardo numa variável. Tá? Então, aqui nessa linha aqui, eu estou guardando numa variável links, e depois eu vou gerando todo o que eu quero fazer naquele cara. Aquele cara não vou mais consultar ele. Tá? Ou melhor ainda não, tem outra opção. Em vez de você fazer com cache, você também pode fazer com encadeamento. Tá? Mas aí fica uma pergunta, qual que é mais rápido? Com cache ou com encadeamento? Como tirar essa dúvida? De novo, vamos para o JSPF. Espera. E vamos. Então, e aí a gente tem aqui 2 ganhadores. Não faz diferença de você fazer com cache ou você fazer encadeado. Então, escolhe o que você acha que é melhor para você. Tá? Não fica nenhuma diferença aí se você for olhar em outros browsers. A diferença também é pouca. O IE tem um pouquinho de diferença, mas é muito pouca. Não dá para considerar, tipo, tem que usar esse, não use aquele. Tá? Alguém perguntou alguma coisa? Pessoal, e outra coisa, vamos fazer pergunta durante. A gente tem tempo. Tá? Vou dar uma de Quaiato hoje. Boa! Ninguém vai comentar que o IE10 foi o mais rápido? Né? Não, respondido. Mas, sério, pessoal, a parte de JavaScript do IE10, sem contar o DOM, está muito rápida. Está bem rápida mesmo. Mas aí na hora que a gente mexe sempre com DOM. Então, ainda isso não está 100%. Mas não dá para comparar quando a gente estava mexendo com IE7 e IE8. Não dá. O IE10 dá para respeitar agora. Não muito, mas... Esse seu ataga, Caiato. Bom, quantos de vocês aqui conhecem o It? Né? Quantos usam toda hora, né? É fácil, pô. Olha lá, bonito. Né? Também tem outro, eu acho que eu até coloquei... Já coloquei os... Deixa eu colocar o outro aqui. Já inverti. Também tem esse que é o mais utilizado, né? Você passa o seletor para ele, faz a busca, depois .it, function e be happy, né? Bom, cara, olha a diferença. Vamos dar uma olhada. O código para fazer isso se fosse um for. É pouca coisa. E um for, todo mundo aqui sabe fazer for. Não é uma coisa complexa, cara. Agora, ou não, né? Acabou? Pô, tava legal. Que isso aqui é simulação, gente. Então, eu fiz aqui um hosts, o JSPF nem está aberto aqui de verdade. Bom, foi bem mais rápido o for, bem mais rápido. Vamos ver quanto mais rápido? Bem mais rápido. E o IE10 passou de novo. Como eu disse, a parte de JavaScript no IE é mais rápido, mas
quando a gente está falando de DOM, não é bem assim. A gente vai ver daqui a pouco coisa mexendo com DOM, aí a gente vai ver que ele vai cair. Mas a diferença é muito grande. Não vale a pena utilizar o it. Não vale. Não tem assim, por que eu utilizo o it? Porque proporção da diferença. Cara, eu ainda estou para entender como que ele coloca esses números de porcentagem dele aí. Porque como que ele faz? Outro dia eu estava lendo um artigo de o cara explicando como que ele faz. Ele roda o primeiro teste e ele fala, eu vou rodar esse teste tantos segundos. Terminou, ele pega a quantidade de vezes que esse cara rodou. E depois roda os outros testes daquela quantidade de vezes. E aí ele consegue comparar. Mas aqui, com certeza, a questão é que esse cara rodou muito mais vezes naquela quantidade de tempo. Conseguiu rodar muito mais vezes naquela quantidade de tempo. Tá? Bom. Fechando aqui. Dúvidas até aqui, pessoal? Beleza. Alguém perguntou? Não. Bom, como criar elementos com jQuery? Eu vou colocar um escopo aqui, elementos com jQuery. Se fosse sem jQuery, daria para fazer de outra forma. Aqui eu só estou fechando o escopo com jQuery. Esse é um jeito de criar elementos com jQuery. Por exemplo, aqui eu estou criando uma div com ID lambda3, com a classe devDay, escrito lambda3 lá. Esse faz a mesma coisa. Ele cria uma div com ID lambda3, com a classe devDay e com texto lambda3. Esse é o jeito que a gente fala de criar com objeto. Né? Você passa esse parâmetro do objeto, ele vai lá e coloca no elemento. E esse é o outro jeito, que é, você cria a tag e depois vai setando com métodos os atributos dessa tag. Tá? Vamos fazer uma enquete aqui. Quantos acham que o primeiro é mais rápido? Poucos. Quantos acham que o segundo é mais rápido? Um pouco mais de gente. Quantos acham que esse é mais rápido? Ninguém. Não, tipo, 7 pessoas. Vai. Então, parece que o segundo ganhou, certo? Mas vamos ver qual é o que o JSPF vai. Você vai postar no terceiro. Então, 30 pessoas escolheram o terceiro. Não, tem peso a sua opinião. Então. Opa! O primeiro ganhou. Cara, aqui não tem C Sharp, aqui não é não tem C Sharp, não tem F Sharp, não tem Haskell, não tem todas as outras 99 mil linguagens que ele programa. Pode ter certeza, ele vai agora. Mas por que o primeiro é mais rápido? Ele usa uma propriedade do HTML que eu particularmente abomino, que é o inner HTML. E isso é mais rápido. Ele não criou o elemento, mas é mais rápido. Então, a questão é tomar cuidado com o primeiro. Se você escrever o código errado, ele vai colocar errado. Ele não vai consertar. O segundo não tem como ele escrever errado, porque ele está criando um elemento. Agora, tem uma forma de ser mais rápido do que todos esses. É você usar o create element. Tá? O create element do HTML é mais rápido do que o jQuery. Tá? Fica bem mais rápido. Tem até exemplos no JSPF mostrando isso. E aí a gente olhando aqui, e aí a gente vê como que o IE perde, porque aí a gente já está falando de DOM, não de JavaScript. Tá? Então, eu acho que já atualizaram. Então, pessoal, e também essas URLs, depois vou colocar esse meu slide no GitHub. Opa, 15 minutos. Dá tempo ainda. Dá tempo, tem 15 minutos, mais os minutos do Quaiato, dá... Bom, próximo. Não use live delegate ou bind. Delete gate, cara. Acabei de criar uma nova... Peraí. Por isso que eu gosto de browser. Inspect element.
Delegate. Pronto? Não, obrigado. Não use o live, delegate e bind. Alguém usa alguma coisa diferente desses? Para delegar eventos? E o on e o off. Esse cara é novo. E quase ninguém usa. Eu também gosto, é o melhor. O on e o off são os caras que substituíram. Então, utilize o método on e off. Deixa eu dar mais aqui. A partir da versão 1.7, eles são API. O jeito de colocar eventos no jQuery é usando on e off. Quem usa o on e off aqui? Mais do que eu achei que ia usar, mas poucos ainda. Alguns exemplos. Muita gente fala, mas eu não sei usar, eu já tentei usar o on e o off. Só é diferente a API, mas não tem nada de complicado. Olha aqui, nesse primeiro exemplo aqui, eu estou querendo colocar um clique no A. Em vez de colocar bind, eu vou colocar on. Diferença nenhuma. Entendeu? Mas ficou bonito, ó. A, on, clique. Né? Tá parecendo VB6, vamos dizer. Um clique, né? Bom, form.bind submit, que era o jeito que se fazia, form.on submit. Certo? Não tem diferença nenhuma. Aí, para dar unbind e o off, também é a mesma coisa. Então, para quem usava o bind, foi para o on, diferença nenhuma. Tá? Mas, geralmente, o pessoal usava muito o delegate e o live. Né? O delegate, ele era legal, tanto que era o jeito de você colocar um evento quando o elemento ainda não estava criado. Certo? Então, primeiro, para quem conhece o delegate aqui? Poucos. Então, deixa eu falar do delegate. O delegate, ele era utilizado, por exemplo, eu tenho um elemento numa div que vai aparecer uma to-do application, certo? Então, eu vou criar novas to-dos e ele vai aparecer nessa lista. Eu vou querer, quando clicar nele, no checkbox, ele apareça como dono, vai ter um evento nesse cara. Só que, quando eu atacho o evento nessa lista, não tem esse cara ainda. Eu ainda vou criar ele, certo? Então, aí eu vou lá, ou coloco um delegate, ou coloco um live. É um dos dois que eu tenho que utilizar. Os dois são para, fica olhando aqui, e quando alguém criar, se bater com o seu seletor, que nesse caso o seletor é .a.add, se bater com esse seletor, adiciona no evento clique, chama essa função addNew. Tá? Então, o delegate pro on, o que muda é a ordem. Antes no delegate vinha o seletor primeiro, para depois o evento. E agora no on vem o evento primeiro, só para ficar mais bonito, né? Tal coisa, on, clique, aí, esse seletor addNew. Tá, um delegate é igual, e aí muita gente usa o live. Cara, quantos usam o live aqui? Mais gente. Bate na mão, é caquinha. Tá? É caquinha, suja a mão, é feio usar live. Tá? Por que usar live é feio? Porque ele joga o cara lá no document. Lá na raiz, como se fosse uma global. Ele vai guardar todos os eventos, ele fica olhando toda a alteração do DOM, quando acontece qualquer alteração, ele é chamado novamente. Não use esse cara. Procure usar, agora como use o on, mas nunca use o on desse jeito, no document. Por quê? Você está olhando todo o seu HTML, será que não tem um escopo para você ir lá e buscar? Poucas coisas estão anexadas direto no document. Geralmente você tem um escopo, uma lista, uma div, uma section. Busca nesse escopo. Tá? Isso aqui não tem teste, acredite em mim. Tá? Cola na minha, que é sucesso, né? Igual o pessoal fala. Usa filtro em vez de contexto. Essa aqui é um pouquinho até... A gente vai ver depois, tem umas sacadinhas nesse. Aqui a gente está usando uma pesquisa para pegar... Estou pesquisando a destaque em um contexto. Esse contexto é um HTML que está lá, certo? E eu quero pesquisar esse cara aqui dentro, certo? Eu posso fazer a mesma coisa usando filtro. Tá? E aí, de novo, a gente vai ter que mostrar qual é a diferença dos dois.
Aqui a gente consegue ver que com filtro foi muito mais rápido. Menos no IE8. No IE8 ficou parecido. Tá? Mas a gente consegue ver que nos browsers mais recentes é muito mais rápido usar o filtro. Eu vejo, gente, toda vez que eu vou usar filtro, eu vejo o cara falar, não, mas por quê? Dá para usar aqui. Sabe, usar na tag completa, e a gente vai ver no próximo slide. Eu acho que é o próximo, pelo menos se eu me lembro. Que tem outras formas de consultar aquilo. Vamos lá. Dado esse HTML aqui, então eu tenho uma section de produtos, e aqui nesses produtos eu tenho uma ali com alguns links, e tem um cara só com destaque. Certo? Só tem um cara com destaque, e tem outro com destaque lá fora. Então, o que eu quero fazer? Eu quero selecionar o link que está com destaque dentro da div produtos. Tá? Então, a gente vai pensar. Tem algumas formas de fazer essa consulta. Tá? Uma delas é essa. Quer dizer, eu estou procurando lá produtos a ponto destaque. Geralmente eu vejo isso nas páginas, o pessoal colocando dessa forma. Tem outra forma que é simplesmente produtos ponto destaque. Tem outra forma que é pegar produtos, filtra o a ponto destaque ou filtra somente o ponto destaque, né? E a outra é usando o contexto, certo? Vamos lá. Quantas pessoas fazem desse jeito aqui? A maioria. Esse outro jeito é bem parecido, então acho que isso é mais estilo, acaba sendo indiferente usar um ou outro. Agora, esses dois também, o que muda é usar a tag, e o último é usando o contexto. Vamos olhar como isso fica. Então, aqui, de novo, está o HTML, certo? Opa. E aqui, vou mandar rodar. Bom, terminou, pessoal. Antes que comece a conversa ficar mais feia aqui na frente. Com filtro, cara, muito mais rápido. Pode falar. Hã? O Find é parecido, mas deixa eu tentar lembrar. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o teste? Uma boa pergunta. Vamos chegar aqui, ó. Eu gostei desse cara, eu tenho aqui como editar. Eu posso editar esse cara. Chegar aqui são todos os meus testes. Eu posso adicionar mais um cara. Com Find. Sinceramente, eu nem lembro. Eu não uso muito Find, eu uso mais o filter. Find. Seria isso aqui, né? A gente vai descobrir agora. Vamos salvar o test case. Rodar. Vamos lá olhar. Ele está carregando aqui. Tem que dar um F5 quando ele faz isso. Aí, ó. Com Find. Ele não chegou. Puta, que negócio é esse? Quero você na minha banheira. Não tinha chegado nessa parte da música. Aqui, ó. Filter Class ainda ganha do Find. Mas é melhor do que utilizar
esse cara aqui. Tá? Que é o jeito que a maioria das pessoas utilizam. Sim. Então, é legal você usar esse cara justamente para você olhar, pô, o código que eu faço assim, tem outra forma de fazer? Tem. Coloca, testa, ele vai te dar a resposta. O legal é que você pode ir entrando em outros browsers e você pode ter algumas surpresas. Por exemplo, aqui a gente só viu no Chrome, né? E aqui a gente viu que está claro que filter é mais rápido que os outros. Certo? Beleza. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma outra versão que eu tenho aqui, a revisão 1, que eu testei em outros browsers, e vamos dar uma olhada no resultado que apareceu. Se você olhar no IE, quem ganhou não foi com filter. Quem ganhou no IE foi o ID Tag Class, que é o que todo mundo utiliza. Context. É verdade. Não, foi o context, verdade, desculpa. Na hora que eu olhei, eu confundi. É que essas cores aqui me confundiram. Então, context que, no outro exemplo que eu dei, que também tinha E10, ele não tinha ganho. Certo? Então, depende muito. Principalmente, no IE, você tem essas diferenças de performance. Por isso que, na medição de performance, eu gosto de olhar IE, Chrome e Firefox. Tá? Na hora que eu vou medir performance, eu olho esses dois que são... eles mantêm uma coerência melhor, mas aí é uma questão que eu deixo para vocês. Tipo, esse cara não é tão bom no IE, meus principais usuários são no IE, eu rodo tudo no IE, então por que você vai olhar o Chrome? Então você tem que ver, dependendo da sua aplicação, uma aplicação intranet, esse tipo de coisa. Bom, vamos... E aí, está aqui, essa é o recado de hoje, meu e-mail, o e-mail e o Twitter, procurem sempre o Twitter. E é isso, pessoal. Obrigado. Tem alguém com dúvida, crítica, sugestões? Temos 2 minutos. Temos 2 minutos. Espera aí, aqui você entrega o microfone aqui? Ou... Como um cara que não manja de web e programa para desktop, uma coisa que sempre me chamou a atenção é que a gente reclamava muito dos browsers, que tinha que programar diferente para browsers diferentes. E aí veio o HTML5 e aí todo mundo propagou que a gente ia convergir, que você escreveu um HTML, um CSS, um JavaScript, e aí eu começo a testar para vários browsers diferentes e chego à conclusão que, de repente, para um determinado browser é melhor fazer um código diferente. A gente vai voltar de novo a fazer código para browsers, códigos diferentes para cada browser? Espero que não, porque o que a gente está vendo aqui é uma questão de performance só, né? Então, o código vai funcionar nos todos os browsers. Até por ser jQuery, o jQuery traz um pouco disso, de você abstrair o browser. É que, para alguns browsers, você vai ter mais trabalho. E aí que entra a questão de performance. Para esses browsers, você vai perder performance. Entendeu? E aí, o que vai acontecer é você vai... para esse browser tudo bem, vai ficar um pouco mais lento. Ou você vai começar a escrever JavaScript. E aí você cai no problema que você falou, que talvez você tenha que escrever um pouco de JavaScript. Mas aí é só um caso que você quer espremer até a última gota. Ali, tem perguntas ali. Tem como... Eu tenho 2 questões. A primeira, quando você falou de CDN, né, normalmente, quando eu utilizo o CDN, eu costumo também fazer uma verificação se ele carregou, se não, faz um carregamento local. Isso pode afetar muito a performance? Sim. E uma segunda também seria o no conflict do jQuery. A questão de performance, ele altera muito ou não, dependendo do... Desculpa, eu não entendi. Usar o no conflict do jQuery. Não afeta a performance esse cara, porque ele simplesmente deixa de fazer uma coisa. Né? Você está movimentando uma variável. Você fala, não gera o dólar. Basicamente é isso. Então, para a segunda, não afeta. E para a primeira, é uma boa prática. Mas, cara, se o Google estiver fora, você tem problemas. Cara. Vai ser o pior. Se o Google estiver fora, você está com outro problema. Cara. O cara não vai chegar na sua página. Mas é uma boa prática fazer o que você faz, até porque não vai ser um problema de performance enquanto o problema não acontecer. Então, não vai te afetar nos 100% das vezes. Só vai afetar quando dá problema que não vai acontecer. Já? Comigo nunca aconteceu. Eu tenho um log lá, pelo menos nunca peguei nenhum log de erro disso. Mais alguma? Tá, peraí, eu vou arriscar, hein, gente.
Ah, não, ele tinha pedido primeiro lá. Não, o Quaiato não pode. Então, como que é mesmo que ele falou para mim? Esse é o drama da classe média, cara. Não pode fazer uma pergunta na palestra. A impressão que eu tenho é que aquele exemplo que você passou com o seletor de ID separado, ele é mais rápido porque o jQuery tem uma facilidade de cachear aquele seletor. Aí eu acho que, não, ele não faz cache. O jQuery não faz cache sozinho. Ou até o browser, ou alguma coisa nesse sentido. Então, isso não acontece. O browser não faz cache de consulta. Não, é... Tipo assim, por exemplo... Qual o exemplo? Vamos falar do exemplo certo. Me fala qual que é o exemplo. Tem aquele exemplo que você fala classe produtos e no mesmo string você... esse de cima aí... Esse de cima. E contra o... tá. Contra o último? Então, esse exemplo que eu dei agora, certo? Então, espera aí. Você está falando desse cara. Deixa eu ver aqui. Que quem ganhou foi o filtro, não foi o... Entendi, beleza. Mas, tipo assim, por exemplo... Ah, para o IE, você fala? Filter, mas é filter classe, é filter do mesmo jeito. Tá, beleza. Continua. Você tem um exemplo que você coloca o ID e a subconsulta na mesma string, e outro que você dá o ID, um filter e a subconsulta, como se fosse isso, né? Sim, mas quem ganhou foi o filtro. Sim, então, o que eu estou dizendo é que quando você coloca só o ID separado, ele pode cachear aquele seletor do ID ali, não? Não cacheia. Para você cachear, você tem que falar isso. Você tem que dar um var, uma variável igual àquele cara. O jQuery nem o browser cacheia a consulta. Tudo bem. Então, tipo assim, minha dúvida você sabe assim, explicar coisas específicas de implementação, por que aquilo é mais rápido, ou alguma coisa nesse sentido? Cara, basicamente, é a questão de você utilizar ou não o Carry-Out Selector. Então, quando você consegue utilizar o Carry-Out Selector, que é a API nativa do browser, sempre vai ficar mais rápido, mas vai depender da implementação do browser. Quando você usa, por exemplo, qualquer coisa, por exemplo, first, .odd, você está pedindo para não usar o Carry-Out Selector. Entendi. E aí você tem que usar o filtro, não tem opção. Tá, mas senão fica muito ruim. É porque o exemplo que você deu, que um é mais rápido que o outro, eu poderia perfeitamente usar o Carry-Out Selector com um exemplo que é mais lento, entendeu? Tipo assim... Vamos fazer o seguinte, como já deu o nosso horário aqui, a gente sai ali fora e você me mostra exatamente, que eu não estou conseguindo compreender exatamente. Beleza? Tranquilo. Quer? Errou. Eu queria saber o seguinte, se tem alguma ferramenta que faça uma análise já do meu código legado, por exemplo, que eu já tenha, para saber o que eu posso mudar, o que eu posso otimizar